Meus irmãos, aqui é o pastor Edson Virgulino. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tenho o meu livro aqui, olha, As Heresias das Igrejas Evangélicas, escrito por mim, pela misericórdia do Senhor Jesus. E hoje eu quero dar uma prosa a respeito da comercialização da fé cristã dentro das igrejas evangélicas. E um dos assuntos em pauta que eu colocarei neste momento é sobre a simonia, ou seja, a simonia era o pecado de vender as coisas sagradas na época da Igreja Católica medieval, na época que Martinho Lutero lançou as suas 95 teses e combateu contra a Igreja Católica. Meus queridos, a Igreja Católica naquela época, naquele período, eles vendiam as indulgências, ossos dos santos e tudo relacionado a santidade, a divindade, eles vendiam naquela época. E Martinho Lutero, vendo aquela situação, o seu espírito se comoveu e ele não aceitava o que o povo fazia naquela época. A Igreja Católica era a única igreja representando o ministério do reino de Deus. E a questão da palavra simonia é a questão da venda de favores divinos, bênçãos, cargo eclesiástico, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, perdões, objetos ungidos e etc. Em troca de dinheiro, é um ato de pagar sacramento e, consequentemente, por cargos eclesiásticos ou posições na hierarquia da igreja. A etimologia da palavra provém de Simão o Mago, que nós encontramos essa passagem no capítulo de número 8, versículo de número 18 e 19 de Atos dos Apóstolos. Ele era um mágico que procurou comprar do apóstolo Pedro o poder de transmitir pela imposição das mãos o Espírito Santo ou efetuar um milagre. Essa prática de simonia, irmão, como eu já venho falando, ela veio através da Igreja Católica na Idade Medieval, meados os anos de 1700 e alguma coisa até 1800 e mais um pontinho, porque a gente não sabe o tempo exato. E depois de muitos anos, irmãos, nós encontramos esse ato de simonia, agora não dentro da Igreja Católica. Esse ato de simonia, ou esse pecado de simonia, a ação da simonia, encontramos hoje no século XXI dentro das igrejas evangélicas protestantes. Infelizmente, é bem verdade que nós estamos observando e vendo muitas coisas que estão relacionadas dentro das igrejas sobre a simonia. Depois de muitos anos que Martinho Lutero combateu, lutou, colocou as 95 teses e assim deu início à reforma protestante, nós encontramos nesses dias atuais um cenário muito sofisticado que viveu anteriormente Martinho Lutero. As igrejas que nós estamos hoje vivendo e observando, cultuando, elas estão com costume totalmente errado, doutrinas de demônios, doutrinas que estão levando o povo a ser induzido ao desejo de querer bens de Deus, usando os seus bens materiais, e os grandes homens que se dizem de Deus estão usando a palavra de Deus para enganar a população cristã. Observamos que hoje as pessoas vendem rosa ungida, lenços ungidos, vassoura ungida. Eu não estou aqui falando de uma igreja, eu estou falando do sistema. Não é só uma igreja, não. Eu estou falando de um sistema miserável, prostituta espiritualmente, afastado do reino de Deus, mas que está com título de viva, mas está morta. Nós, quando estudamos a questão dos 7 períodos da igreja, encontramos que a igreja de Sardes, ela tinha título de viva, mas estava morta. Nós cristãos evangélicos protestantes, aplicamos esse texto, essa história para a igreja católica, mas hoje eu quero aplicar para igrejas protestantes do nosso século, aonde ela tem título de viva, onde tem pessoas que pula, marcha, prega, canta,
e até fala em línguas estranhas, são arrebatados em espírito, tem título de viva, mas está morta diante de Deus. Aos olhos do homem está viva, mas aos olhos de Deus está morta. Por quê? Por causa dessas práticas de doutrinas de demônio. Pessoas pegam textos isolados, assim como Paulo pegou um lenço e mandou e curava. A sombra de Pedro passava e curava as pessoas. O povo se baseia dizendo, assim nós podemos fazer, porque a Bíblia diz, não é assim, querido. Pedro e Paulo nunca cobrou um centavo. Pedro e Paulo nunca cobraram para fazer campanha. Pedro e Paulo nunca pediram dinheiro em troca de milagres. Pedro e Paulo e os demais discípulos e a igreja primitiva, conhecida como o caminho no primeiro século, elas nunca pediram um centavo pelo milagre produzido através do Espírito Santo em suas vidas. É o contrário das igrejas de hoje. Nós estamos vendo igreja superlotada, abarrotada de gente falando em línguas, gente caindo no Espírito, mas não são transformadas, porque o evangelho está sendo pregado de uma maneira diferente, contaminada, e não tem nenhum compromisso com Deus, porque os seus líderes estão usando o pecado de simonia dentro da igreja. É um pecado que eles estão vendendo aquilo que não é dele. Pessoas que oram, Deus cura e eles pedem algo em troca. Pessoas que oram, Deus expulsa demônio e eles colocam que é eles. Pessoas que oram sobre um objeto e Deus abençoa, e eles se colocam dizendo que é eles. Ei, você não tem direito de cobrar aquilo que é de Deus. Você não tem direito de cobrar aquilo que Deus não permitiu, não é seu. Milagre não se explica, se vive. Milagre não se compra, se aceita e agradece ao Criador que dá o milagre, querido. Muitos pastores que estão ouvindo vai até me criticar, porque eles gostam dessas coisas, gostam desses negócios dentro da igreja. A gente vê muitas coisas dentro da igreja, a igreja cheia e menos mover do Espírito Santo. Tem pessoas que caem no Espírito e se levantam do mesmo jeito. Tem pessoas que vendem, tem pessoas que pegam óleo ungido e vendem água que vem de Jerusalém. Que é isso, querido? O reino de Deus é simples. O reino de Deus dá de graça o que recebeu de graça. Existe a comercialização em tudo. Existe a comercialização, como eu tenho aqui falado no meu livro, que eles estão perdendo o direito. Eles estão perdendo o foco, porque eles estão trocando o amor por Deus pelo amor ao dinheiro. Mamon entrou com força nesse século 21 dentro da igreja. Aquilo que Jesus combateu, aquilo que o apóstolo Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquilo que Jesus disse, não terás dois senhores. Mamon está destruindo a igreja. Alguém diz, nem o diabo. Ei, a nossa luta primeiramente é contra nós mesmos, o desejo. Crente que é ensinado que temos que barganhar com Deus. Crente que faz campanha para usar tua fé no teu financeiro. Isso está errado. É doutrinas de demônios, doutrinas que não tem base bíblica. Doutrinas que não tem base bíblica, é doutrinas de demônio, doutrinas fracassadas, que o tempo vai passando e vai mostrando que nada acontece. Milagre não tem que ser cobrado, milagre tem que ser agradecido a Deus, porque apenas somos instrumento na mão do Criador, e não somos o Criador para trazer a cura. Pena que o tempo é curto e nós não podemos falar muito devido ao tempo, mas eu quero dizer a você que cada dia eu vou fazer de 2 a 3 vídeos ou 1, dependendo do meu tempo, para mostrar a vocês que estão aqui que o caminho está sendo também blasfemado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, nesses últimos tempos, alguém está blasfemando o caminho, alguém está distorcendo a verdade e no final não vai ter vida. Ao contrário do reino. Nós estamos vivendo no século 21, um século fracassado. Um século onde a igreja está também baseada em Laodiceia. O último período da igreja na terra, que de rico eu sou e de nada tenho falta. Ei, sabe o que isso implica dizer? Que as igrejas, a grande maioria, estão ricas e de nada tem falta. Sabe o que é que não tem dentro dela? Batismo com o Espírito Santo genuíno.
Dentro delas não tem convenção de alma, de arrependimento. Tem pessoas sendo convencidas a ser crente. Dentro dessas igrejas dos últimos dias, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem a presença do Espírito Santo. Por isso que muitos estão vendendo aquilo que não é dele. A santidade. A unção não é sua. A unção não é minha. A unção não é nossa. A unção é do nosso Criador. Quem quiser aceitar essa palavra, que aceite. Mas uma coisa eu digo: quando eu não era pastor, eu sempre observava, estudava e não aceitava, mas tinha que ficar calado, porque ninguém me dava ouvido. Mas hoje eu sou pastor da igreja missionária pentecostal dos milagres, do bairro de Três Carneiros. E eu estou dizendo isso e não tenho medo de dizer que quem comete o pecado de simonia, se não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno. Se não se arrepender dos seus pecados, vai ser condenado com o mundo. E naquele grande dia, você e muitos que estão aí fazendo essas coisas, vai chegar, vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei, eu ressuscitei, eu fiz maravilhas, prodígios e milagres no meio do povo. E o rei, o Machia de Israel, vai dizer o seguinte para você: o meu Jesus, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque antes escolhesse praticar a iniquidade. E sabe o que é isso? É o desejo de querer ficar rico, desejo de querer o dos outros, usando o sagrado para blasfemar o caminho. Dá de graça o que recebeu de graça, em nome do Senhor Jesus. Eis que ele está à porta e bate. Se a igreja do século 21 abrir a porta, ele vai entrar, vai fazer morada. Mas a Bíblia também diz que na igreja de Laodiceia ainda tinha aqueles que não se contaminaram. Oxalá que você que está ouvindo não seja um dos que estão contaminados, e sim daqueles que estão como remanescente. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe.